Atenção, atenção, trago excelentes notícias, ótimas notícias sobre o projeto de lei da anistia que pode beneficiar Bolsonaro, que pode tirar Bolsonaro da prisão. É um senador da República que teve acesso aqui a essa informação e eu vou trazer tudo, gente, tá? Absolutamente tudo. Como eu gosto de ser portadora de boas notícias e é isso que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim para todos vocês, gente, tá? Outra notícia urgentíssima, gente, tá? É sobre o ministro Alexandre de Moraes. Gente, acaba de sair aqui informação de que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, foi enganado. Atenção, atenção, notícia urgentíssima. Acaba de ser revelado, tá, gente, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi enganado antes de tomar ali a decisão de revogar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. É um grande jurista que teve acesso a essa bomba e é claro que eu vou trazer aqui essa informação em todos os detalhes e destaques. E aí, o que é que Donald Trump vai fazer assim que perceber que foi enganado? Né, gente? Claro que eu vou trazer aqui essa bomba também em todos os detalhes e destaques. Além dessa informação, uma outra bomba acabou de explodir contra Alexandre de Moraes e esposa. Isso aconteceu agora, gente, tá? E é sobre o caso Banco Master, gente, tá? Meu Deus do céu, o homem deve estar furioso. Alexandre de Moraes deve estar furioso porque acabou de explodir aqui uma bomba envolvendo, tá, o Alexandre de Moraes, sua esposa e o Banco Master. É claro que eu vim aqui trazer essa notícia em todos os detalhes e destaques. Gente, Lula da Silva, gente, o clima é de velório dentro do Palácio do Planalto. Por quê, gente? Acabou de ser confirmada a notícia terrível sobre Lula da Silva, gente, tá? E o clima é de velório dentro do Palácio do Planalto. Eu vim correndo aqui trazer essa notícia que eu sei que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo aqui nesse momento, gente, tá? Assim, além dessas outras várias informações, gente, tá? Não vou dar spoiler de tudo que eu vou trazer, mas uma coisa eu garanto para vocês, é uma notícia mais impactante que a outra que eu vou trazer a partir de agora aqui nesse vídeo para vocês. Rapidinho, antes de tudo e qualquer coisa, eu tenho um convite muito especial para fazer para todos vocês que estão aí do outro lado assistindo. Eu quero convidar todos vocês a fazer parte aqui da nossa família. Para fazer parte da nossa família, é só você se inscrever no canal. Para se inscrever no canal é totalmente gratuito, é simples, rápido, fácil, automático. Quer saber como? É só você olhar aqui embaixo. Gente, não é aqui no vídeo, tá? É aqui embaixo, aqui na plataforma da onde você está me acompanhando, você está me assistindo. Olha aqui embaixo na sua plataforma, vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Gente, clica em cima, clicou automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal, beleza? É isso, gente, então vamos lá, dando início aqui aos nossos trabalhos, gente. Logo de cara, eu queria que vocês largassem tudo que vocês estão fazendo. Se estiver de pé, senta, fica bem confortável, porque é uma bomba que eu vou trazer aqui nesse boletim para todos vocês. Porque o grande jurista, assistam esse vídeo que eu estou colocando aqui na sua tela, mas assistam com muita, mas muita atenção. Esse aqui que está na sua tela, gente, é o jornalista Boris Casoy, que é um dos grandes jornalistas do Brasil. E ele, gente, simplesmente, de uma forma subliminar, simplesmente detonou o ministro Alexandre de Moraes sem dó e nem piedade e enalteceu Jair Messias Bolsonaro. Gente, eu tenho quase 99,999% de certeza, possivelmente, que o Alexandre de Moraes vai ter acesso a esse vídeo do Boris Casoy, desse comentário do Boris Casoy que detonou de forma subliminar. Vocês vão entender por que é que eu estou utilizando aqui essa palavra subliminar assistindo o vídeo. Ele detonou de forma subliminar o ministro Alexandre de Moraes, o STF, o Judiciário e enalteceu Jair Messias Bolsonaro como pouco visto na história da política desse país. Vocês vão entender absolutamente tudo, gente. Boris Casoy falou absolutamente tudo. E o que é melhor, esse vídeo deve chegar no ministro Alexandre de Moraes ou no Lula.
O Lula deve assistir esse vídeo aqui, deve comentar com o Alexandre de Moraes. Assistam, gente, tá? Não vou nem dar spoiler, só assistam. Bom, eu anotei uma coisa aqui. Eu ouvi uma discussão ontem da Globo News. Eu não me lembro quem citou esse fato que eu vou colocar, mas eu concordei com essa conclusão que alguém tirou lá. E você pode até achar que eu sou bolsonarista. Não sou. Não sou bolsonarista e nem lulista. Sou, acima de tudo, brasileiro. Quer saber? Não tenho cor partidária. Sou pela justiça e pela liberdade. O resto é conversa mole para boi dormir. O que acontece? Esse tal de Vocaro do Banco Master foi solto. Por que ele foi detido e colocado com uma tornozeleira eletrônica? Porque ele estava fugindo. Ele estava passando pela Polícia Federal, lá mostrando os documentos, o avião dele estava na pista esperando, né? Todos os sinais de que ele estava fugindo. Todas as evidências de que ele estava fugindo. Então, ele foi preso e agora foi solto. O Bolsonaro andou quebrando lá, queimando com um instrumento que ele nem sabe usar, um ferro de soldar, o mecanismo lá da tornozeleira, nem cortou, nem nada. Quando ele conversa com uma pessoa, com a enfermeira, eu acho que foi lá, com a perita que falou, não estava bom. Não tinha nada preparado, não tinha, a assessoria dele não estava lá em massa, não tinha carro preparado, as balas não estavam prontas. Que prova se tem que o Bolsonaro ia fugir? O filho dele estava reunindo um grupo para rezar e aí ia começar uma baderna e aí ele ia começar, o ministro acha. Não tem prova nenhuma para essa prisão por causa da tornozeleira. Não tem prova nenhuma, prova jurídica. O ministro acha. Olha, quando começam a prender gente porque o ministro acha, e no caso é o Bolsonaro, sai da frente, viu? Ministro acha. Ministro não tem que achar, tem que obedecer à lei. Quer dizer, esse Vocaro do Banco Master está solto. E o Bolsonaro está preso. Compara os dois casos. O cara estava fugindo e está solto. O Bolsonaro não, eu acho que ele ia fugir. Eu acho. Não é assim que se espera que um tribunal superior haja. Tem que agir dentro da lei. Tá aí, gente. Boris Casoy rasgou o verbo e assim, gente, para um bom entendedor, meia palavra basta, né, gente? Ele nem precisa. Isso aqui é que é um jornalista de verdade, gente, tá? É Boris Casoy, é Alexandre Garcia, são jornalistas que a gente tem que bater continência. Gente, sem citar o nome do ministro Alexandre de Moraes, em vários momentos ele mandou recado para o ministro Alexandre de Moraes. Claramente, categoricamente, esse vídeo é um recado para o STF, principalmente para o ministro Alexandre de Moraes. Ministro não tem que achar coisa nenhuma. Ele só pode mandar prender, né, gente? Não, mas tá, tornozeleira. Gente, o Vocaro, que está envolvido em um escândalo de corrupção de 12 bilhões. Vocês querem comparar? Vocaro tá livre, leve e solto, gente. Decisão da justiça. E Bolsonaro? Tá preso porque matou alguém? Porque roubou? Porque participou de corrupção? Por quê? Não. Por um golpe que nunca aconteceu. Isso é um tapa na cara da sociedade, gente, tá? Tá aí. Disse tudo, né, gente? Isso aqui tem que bater continência. Gostei. Eu amei esse comentário do Boris Casoy. Compartilha, gente. Explode esse vídeo nas plataformas aí onde vocês participam, vocês, né? Tem rede social, tem outra rede social, compartilha, gente, tá? Isso aqui é... Não, é orgulho, né, gente, tá? Vamos lá. Tem mais, que agora é outra bomba que eu vou trazer pra vocês. Assistam, gente, assistam, mas com muita atenção esse vídeo, porque o PT acabou de divulgar o seu plano, que no meu ponto de vista é um plano para destruir o Brasil. O governo Lula, o PT, acabou de divulgar o plano para destruir o Brasil, gente, tá? Como eu gostaria
que todos os petistas, quem fez o Hélio, votou no Lula, assistissem esse vídeo aqui da Marina Helena, gente. É simplesmente estarrecedor. O que o Lula pretende fazer com o Brasil, caso ele vença a eleição em 2026, eu só consigo me lembrar daquela fala do Paulo Guedes. Se o Lula vencer a eleição, o Brasil vai se tornar uma Venezuela. É o plano do PT, do Lula, que acabou de ser revelado aqui, ó. Queria que os petistas assistissem para eles verem. Fez o Hélio, votou no Lula. É terrível para o Brasil. O Brasil realmente é um museu de grandes novidades. O PT divulgou um documento defendendo de novo o Estado como motor do desenvolvimento, num possível quarto governo Lula. No, God! O governo induziria o crescimento, organizaria setores da economia e até o papel de empresas privadas. Exatamente o que o PT fez e o país pagou muito caro. Em 2010, Lula dizia que a Oi vai ser uma grande telinacional. Era a política das campeãs nacionais. O governo escolhia empresas favoritas e dava crédito barato do BNDES. Entre 2007 e 2016, o BNDES despejou 1,2 trilhão em crédito subsidiado pelos nossos impostos. E quem eram as eleitas? O grupo ABX de Ike Batista, a Oi e várias outras. Por um tempo pareceu dar certo. Ike virou o 7º homem mais rico do mundo, mas o castelo caiu. Todas as empresas de Ike quebraram. Ele próprio acabou preso. A Supertele Oi entrou em recuperação em 2017 e teve falência decretada mês passado. E você ficou com a conta. Em 2015, a dívida com o Tesouro alcançou 524 bilhões. Ao mesmo tempo, o governo embarcou no protecionismo. De 2003 a 2008, criou exigências de conteúdo local no setor de petróleo. Em 2012, veio a avalanche, fechamento da indústria automotiva com o Inovar Alto, aumento de tarifas de importação, barreiras, tudo para proteger a indústria. No setor naval, criaram a Sete Brasil para produzir 29 sondas 100% nacionais. Resultado? Escândalos de corrupção, 80 mil demissões, estaleiros em massa pedindo recuperação e a própria Sete Brasil quebrando com 20 bilhões de dólares em dívidas. Esse modelo, o tal Estado indutor, fez a economia e o investimento desacelerarem desde 2010 e gerou a maior recessão da história brasileira entre 2015 e 2016. Milhões de empregos foram destruídos, dezenas de milhões jogados na pobreza, a inflação estourou e Dilma terminou empichada. Também abriu caminho para o maior esquema de corrupção já revelado no mundo. A Lava Jato mostrou como empresas, obras e contratos escolhidos a dedo alimentavam um sistema bilionário de propina que se espalhou por dezenas de países. Errar uma vez é humano, errar por 20 anos é o PT. Aí, gente, disse tudo. Errar por uma vez é humano, né? Mas errar por 20 anos, ou seja, né? 20 anos, basicamente, né? O PT governando o Brasil e o Brasil hoje tá aí. Essa tragédia. É uma tragédia, gente. O Brasil hoje, principalmente no Lula 3, passa pela sua maior tragédia. E ainda tem gente que tem coragem de votar no Lula depois de assistir isso aqui, ó. Vocês acreditam, gente? Mesmo que um petista assistam esse vídeo, né, que eles compreendem o câncer que o Lula e o PT é para o Brasil, que foi tudo exposto aqui nesse vídeo, mesmo assim, o petista ele é tão alienado, para não dizer burro, que ainda tem coragem de votar no Lula novamente. É uma tragédia, né, gente, tá? Antes de trazer aqui o restante das informações, eu vou trazer um vídeo aqui, gente, que eu tô chocada. Eu tô chocada com esse vídeo. Dom Adair detona Lula e diz que ele é o pai dos pobres, mas fica gastando dinheiro do povo. Ou seja, o Dom Adair detonou Lula e expôs o quanto Lula é hipócrita e engana os seus eleitores. Como? Só assistam, gente, tá? Isso é comunismo, isso é o marxismo. Quando eu falo contra o comunismo e as pessoas ficam com raiva, é isso, o marxismo. Que divide rico e pobre, preto e branco, pai e filho, professor e aluno. E fica com essa bobeira de tudo tem que ser os pobres. Quem que é o mais pobre? É Cristo. Segue Jesus. Nós estamos vendo aí o pai dos pobres gastando dinheiro, todo mundo com essas besteiras aí que estão fazendo. Pai dos pobres. Mas que de pobre não tem nada. Um bilionário às custas dos pobres. Que acoita tudo quanto é tipo de corrupção e fica abrindo a boca para falar dos pobres. Que vergonha. Isso é comunismo. Isso é o marxismo. Que vergonha, né, gente? O pai da corrupção
enche a boca, né, para falar que é o pai dos pobres, aquele que, segundo aqui o Dom Daí, é bilionário e enche a boca, né? Bilionário, gente, tá gastando dinheiro do povo, basicamente como se não houvesse amanhã, e é o pai dos pobres, gente. Imagina se não fosse, hein? Vamos lá, gente, agora é uma bomba contra Alexandre de Moraes e sua esposa. Alexandre de Moraes deve estar furioso com isso aqui, gente. Sanderson pede apuração de contrato da família Moraes com o Banco Master. Será que o Dias Toffoli vai deixar? Essa é a pergunta que fica, né? Mas é uma bomba contra a esposa, contra o escritório e contra Moraes. Vamos entender? A chapa está esquentando para o lado do ministro Alexandre de Moraes e da sua esposa. O deputado federal Ibiratã Sanderson, do PL, acionou a PGR para solicitar a investigação de um contrato entre o Banco Master e o escritório Barsi de Moraes Associados, ligado à advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes do STF. O pedido se baseia em documentos e dados obtidos pela Operação Compliance Zero, que apontam para um contrato firmado em 16 de janeiro de 2024, no qual o escritório assumiu a organização e coordenação de 5 núcleos de atuação, envolvendo Judiciário, Ministério Público, Polícia Judiciária, Banco Central, Receita Federal, entre outros, né? E o acompanhamento de projetos no Congresso. O valor mensal estipulado de 3,6 milhões, totalizando 129 milhões ao longo de 3 anos, segundo a representação, até outubro de 2025, mês anterior à liquidação da instituição financeira. O escritório já havia recebido 70... Meu Deus! Segundo a apuração do deputado federal Sanderson, o escritório da esposa de Alexandre de Moraes já havia recebido 79 milhões do Banco Master. Gente do céu! Eu tô chocada com isso aqui, gente. Sanderson afirmou que investigar o caso é imprescindível em razão das cifras envolvidas e da proximidade dos responsáveis com autoridades da alta cúpula do judiciário. Uma vez que a Polícia Federal encontrou o contato do Alexandre de Moraes lá dentro do telefone do Daniel Vorcaro, gente, tá? Segundo o deputado Sanderson, apurar os fatos em toda a sua extensão é absolutamente necessário, sobretudo por envolver pessoas ligadas à alta autoridade da Suprema Corte Brasileira, que é o ministro Alexandre de Moraes, bem como por envolver valores absolutamente exorbitantes, pagos mensalmente por prestação de serviços jurídicos, destacou o vice-líder da oposição. A representação afirma que o escopo contratual, tá, inclui atuação direta junto aos órgãos de fiscalização e regulação econômica, o que, segundo o parlamentar, levanta questionamentos sobre possível conflito de interesses, considerando a atuação do ministro Alexandre de Moraes no STF e o fato de filhos do magistrado serem advogados do mesmo escritório. Ainda em ofício, o deputado destacou que a banca teria atuado em ações e queixas-crimes envolvendo o banco e seus executivos, inclusive o presidente Daniel Vorcaro, em meio a operações financeiras posteriores consideradas problemáticas. Sanderson solicitou que a PGR apure, que ela investigue se houve atuação do escritório em defesa dos interesses do Banco Master perante órgãos regulatórios, se integrantes da banca participaram de estratégias relacionadas a créditos fictícios ou movimentações de ativos de origem suspeita, a fraude, né, dos 12 bilhões, eventual tentativa de influência indevida em decisões administrativas ou judiciais que envolvam o banco, possível violação das leis de lavagem de dinheiro, improbidade administrativa e de crimes contra o sistema financeiro. Eu tô chocada, gente. Principalmente, essa mulher ganhou na Mega Sena, gente. Por isso que os advogados do Brasil inteiro ficaram espantados com esse contrato que a família de Alexandre de Moraes fechou com o Banco Master.
É estrondoso, gente. Essa mulher ganhou na Mega Sena. 79 milhões foi o que o escritório da esposa Moraes já recebeu, segundo o deputado aqui, o Sanderson. Meu Deus do céu, agora sim, entende? Está justificado por que o Dias Toffoli está colocando tudo em sigilo. Tudo referente nas investigações da Polícia Federal, da CPMI, que está indo para cima com tudo com relação ao Banco Master. Tá explicado o desespero do Dias Toffoli, gente, tá? Ministro lá do STF para colocar tudo no mais. Gente, é sigilo máximo. Nada vaza para a imprensa, tá? Para os advogados, para ninguém. O que a Polícia Federal conseguir de informação, o que a CPMI conseguir de informação, tudo deve ficar no mais absoluto sigilo. E só pode ir para a imprensa se o Dias Toffoli autorizar. Que é o que disse aqui vários parlamentares aí nas redes sociais. Eu tô chocada com isso aqui, meu Deus. Meu Deus do céu, gente. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E além de notícia terrível para Alexandre de Moraes, também tem notícia terrível para o Lula, gente. E o clima é de velório dentro do Palácio do Planalto. Para o Lula, que pretende se perpetuar no poder, ganhar a eleição ano que vem, eu acho que essa aqui é uma notícia terrível, né? Sobre a gestão Lula, gente, tá? Vou até implementar aqui na manchete dessa matéria. Sobre a gestão Lula, Brasil está entre os 10 países mais perigosos do mundo. Você tem noção do quão grave é essa notícia? Sobre a gestão do governo Lula, o Brasil está entre os 10 países mais perigosos do mundo. É o que essa matéria da Revista Oeste, citando a fonte para vocês, está revelando. O Brasil aparece entre os países mais perigosos do mundo em 2025. Um novo levantamento da ONG Acled coloca o país na 7ª posição global em gravidade da violência. A classificação inclui nações mergulhadas em guerras civis e conflitos armados prolongados. Ou seja, países que estão aí em guerra e o Brasil em 7º lugar. Isso é uma vergonha. Que vergonha! Ou seja, não tem nenhuma guerra acontecendo aqui no Brasil, mas mesmo assim o Lula conseguiu fazer isso. A falta de segurança pública é tão grande, ou seja, o Lula é questão de prioridade, né? 16 bilhões para a Lei Rouanet e uma mixaria para a segurança pública. O resultado é isso aqui. Isso porque o Lula ia salvar o Brasil, não era isso que os esquerdistas diziam? Vamos, porque agora tem notícia boa sobre a anistia, gente. 2 notícias, na verdade. A primeira é essa aqui, gente. Anistia, que pode soltar Bolsonaro da prisão. O senador Espiridião Amin, que é esse que está aqui na sua tela, que é o relator da dosimetria lá no Senado Federal, acaba de revelar, senador Espiridião Amin, relator do PL da dosimetria no Senado, diz que vai colocar um substitutivo no texto para anistia. Ele vai fazer um substitutivo no texto da dosimetria para a anistia, gente. E se a anistia for incluída dentro do texto, alguns pontos da anistia forem incluídos no texto da dosimetria, pode, se for aprovado, pode tirar Bolsonaro imediatamente da prisão. Bolsonaro livre novamente. Vejam só aqui a notícia. Como é que o senhor vai levar esse texto para o Senado? Ainda existe essa discussão de transformar em anistia? A oposição está achando melhor ficar na dosimetria? Como é que vocês estão pensando? O meu pensamento, a minha convicção é de que nós vamos ter anistia. Eu não posso garantir que dê para aprovar agora em dezembro. Na pior das hipóteses, este texto tem como objetivo dar o primeiro degrau para a anistia, através da dosimetria. Não é o que eu considero correto, justo e verdadeiro. Como é que o senhor vai levar esse texto para o Senado? Tá aí, gente. Então, segundo o senador Espiridião Amin, vai ter anistia, sim. Tá? No que depender da sua luta, da sua batalha, do que ele pretende, vai ter anistia. Sim, ele só não está prometendo que será aprovado aqui no mês de janeiro, mas sim, a oposição vai a todo vapor para que a anistia seja colocada através de um substitutivo dentro do texto da dosimetria, gente, tá? É notícia boa. Agora, muitos devem estar se perguntando por que o Espiridião Amin, né, gente, tá
está interessado, né, em aprovar a anistia dentro do texto da dosimetria. Como é que ele pretende fazer e por quê? Acho que a resposta pode estar aqui, gente. Será? Relator do PL da dosimetria no Senado flerta com a anistia em meio a cenário eleitoral incerto em Santa Catarina. Santa Catarina que tem aquela questão do Carlos Bolsonaro, que tem a questão da Carol de Tone, Espiridião Amin, os três querem, né, vagas para o Senado Federal, está tendo uma disputa ali entre os três. E o Espiridião Amin está vendo uma oportunidade de conquistar a oposição, de conquistar votos da direita através da anistia. Eu acho que pode ter um plano, tipo, olha, gente, se eu conseguir aprovar a anistia, que tira o Bolsonaro da prisão, tira os generais da prisão, ele pode conquistar aí muitos votos na direita. Então, esse pode ser um plano do Espiridião Amin. É o que está aqui nessa matéria. Eu não vou ler toda a matéria porque é grande, senão, né, vai ficar muito longo, mas é basicamente isso. Que ele poderia estar disposto aí, né, flertando em ajudar com relação à anistia, visando a eleição de 2026. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Doutor André Marcília acaba de soltar uma bomba. Parece que Donald Trump foi enganado, tá? Antes de tomar ali a decisão de revogar a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo o doutor André Marcília, Donald Trump pode ter sido enganado por grandes autoridades do alto escalão aqui no Brasil. Fica imaginando, né? Quando Donald Trump perceber que foi enganado, gente do céu, mas não vai sobrar pedra sobre pedra. Assistam o vídeo que vocês vão entender. Só assistam. Veio uma resposta oficial Finalmente veio uma resposta oficial do governo dos Estados Unidos a respeito da retirada da Magnitsky, do Moraes e de sua esposa. Eu vou comentar essa resposta aqui com vocês e vou também mostrar o que está por trás dela, porque embora seja uma resposta oficial, eu não acredito que seja uma resposta verdadeira. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que se inscrevam aqui no canal antes de qualquer coisa. Também cliquem no joinha, porque deixando o seu like o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante e ele distribui para mais gente. Você ajuda a nossa comunidade a crescer. Muito bem, dito isso, eu preciso dizer que essa resposta foi dada a uma repórter da TV Globo em Washington e, claro, confirmou que os nomes foram retirados da OFAC, que é a lista da Magnitsky, etc. E aí diz o seguinte: nesse sentido, o comunicado, tá? Os Estados Unidos, tô lendo, vem a aprovação de um importante projeto de lei de anistia. Os Estados Unidos estão chamando o PL lá da dosimetria de anistia, tá? De anistia pela Câmara dos Deputados do Brasil, como um passo na direção certa, um passo. Então, um passo já é suficiente para tirar Magnitsky, né? Só dar um passo, ainda falta o Senado, ainda falta o Lula. O Lula, inclusive, disse que provavelmente vetaria os benefícios ao Bolsonaro. Falta tudo isso, mas bastou um passo para retirar Magnitsky. Então, eles estão dizendo que essa lei, que é da dosimetria, eles estão chamando de anistia, e foi aprovada pela Câmara apenas, dos deputados, foi um passo na direção certa, indicando que as condições de lawfare é usar o direito para perseguir os outros, usar o judiciário para perseguir as pessoas, indicando que as condições de lawfare estão melhorando no país, diz a resposta dos Estados Unidos, claro, se referindo aí ao PL da dosimetria. Olha, sinceramente, não faz o menor sentido essa resposta. Embora oficial, não é possível que seja verdadeira. A única possibilidade disso aqui ser verdadeiro é que eles estão completamente enganados, foram ludibriados por algum negociador como Lula, como Mauro Vieira, como uma dessas pessoas. Mas veja, com a quantidade de informações que hoje os Estados Unidos têm sobre o Brasil, com a quantidade de pessoas com as quais o Rubio e o governo norte-americano tem contato, brasileiros que estão lá exilados, tanta gente, não é mais
tolerável acreditar que eles possam ser enganados por Mauro Vieira, por quem quer que seja. Isso aqui não é verdade. Não tem como ser verdade, vocês percebem? Então, assim, de duas uma, e aqui eu coloco a minha opinião, ou o que está por trás é que os Estados Unidos olharam e falaram, olha, gente, a oposição não fez nada, não se organizou, as ruas não se encheram, a gente fez o que pôde, demos o nosso impulso, vocês não pegaram o impulso, então a gente vai cair fora porque a gente tem mais o que fazer. Vamos cuidar da nossa vida, já que vocês não fizeram a parte de vocês. Ou é isso, né? E aí eles se apegaram a essa questão do PL da dosimetria e falaram assim, vamos pegar esse PL da dosimetria, chamar de anistia, dizer que tá bom, que a gente já está satisfeito e cair fora desse país. Ou é isso, e é bem possível que seja, ou eles negociaram alguma coisa e não estão querendo dizer o que é. E aí eles não vão dizer o que é, o governo brasileiro não está dizendo o que é, o STF não vai dizer o que é também, e a gente vai ficar sem saber. E aí é que é o perigo ainda maior. Porque se tem uma negociação que não vão nos contar qual foi, eu temo bastante por sabe-se lá o que foi negociado. O que negociaram em nome do país? O que negociaram de nosso para que a Magnitsky fosse retirada do Moraes? Porque, pelo visto, para os Estados Unidos, a Magnitsky não tem valor nenhum. Para eles, isso é um instrumento de pressão negocial. Não tem nada a ver com direitos humanos. Então, usaram esse troço para negociar. Negociar o quê? Do nosso país, foi negociado o quê para favorecer o Moraes e a sua esposa? Ninguém está contando e acho que ninguém vai contar. Se não é isso que eu mencionei, de falar, cansamos, vamos embora, tem coisa pior. E a gente não vai saber. E a gente não vai saber enquanto o Lula estiver no governo. E aí vai ser difícil acreditar que eles vão permitir que um governo de direita suba ao poder, porque um governo de direita subindo ao poder é a mesma coisa de todos nós temos acesso a qual foi essa negociação. Porque essa é uma negociação claramente que em algum momento foi documentada, vai ser botado sob sigilo, mas foi documentada e a gente não vai saber. E se um governo de direita assumir, aí a gente talvez saiba. E aí, será que eles vão deixar um governo de direita assumir? Então, assim, a coisa vai ficando cada vez pior. Finalmente veio uma resposta. Gente, várias suposições, né? Muitas suposições, gente. E aí? O Lula adora colocar tudo em sigilo, né? O que foi negociado, o que o Lula ofereceu ao Donald Trump em troca da revogação da Lei Magnitsky, isso com certeza absoluta. Com certeza vai ficar no maior sigilo absoluto. Com certeza o governo Lula vai colocar essa negociação, o que ele ofereceu em troca, que com certeza absoluta deve ser terrível para o Brasil, com certeza deve ser terrível para o povo brasileiro. O Lula vai colocar isso no mais absoluto sigilo. Ele que disse que durante a campanha não ia acabar com o sigilo disso aí, ia acabar com o sigilo. Então, assim, gente, o que o Lula ofereceu ao governo dos Estados Unidos em troca da revogação da Lei Magnitsky? Essa é a pergunta de milhão. Coloque aqui embaixo se vocês têm alguma ideia, alguma suposição. Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham que o Lula ofereceu ao Donald Trump em troca da revogação da Lei Magnitsky contra o ministro, revogação do ministro Alexandre de Moraes? E teve aquele ponto que ele mencionou, gente. O governo americano soltou uma nota falando em dosimetria. Será que o Donald Trump não está sabendo? Será que ele foi enganado? Será que as autoridades brasileiras, né, que estavam negociando aí essa revogação da Lei Magnitsky, pode ter chegado no governo americano e falado, olha, a dosimetria, a anistia foi aprovada, agora vai lá, tira a Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. Será, gente, tá, que autoridades, né, do governo Lula chegou no governo americano e disse, olha, a anistia foi aprovada, né? Estamos aqui fazendo o nosso acordo e agora vai lá e tira a lei. Será que Donald Trump, Marco Rubio, Scott Bessel foram enganados por autoridades aqui no Brasil? Será que isso pode ter acontecido? Assim, gente, são várias suposições, tá? Essa nota que o governo americano publicou, né, dando ali a sua justificativa para ter revogado a Lei Magnitsky, ficou muito estranho, gente, essa parte em que eles falam, olha, foi aprovado, né, a anistia, então é o primeiro passo
Primeiro, não teve primeiro passo, gente, tá? Porque não foi, em nenhum momento foi aprovada a anistia. O que foi aprovado foi uma dosimetria que é completamente diferente da anistia ampla, geral e restrita, que poderia até beneficiar e tirar o Bolsonaro imediatamente da prisão. Porque se vocês se lembram da justificativa do Donald Trump na primeira carta, olhem, para com esses caças às bruxas, parem dessa perseguição, parem com esse lawfare, né, utilizar a justiça para perseguir cidadão, parem com tudo isso. Então deixou bem claro que um dos motivos era o Bolsonaro, a perseguição ao Bolsonaro. E agora a anistia foi aprovada, foi o primeiro passo, vamos revogar a Lei Magnitsky. Será que eles acham? Será que alguém disse para eles que o que foi aprovado foi a anistia? Será que alguém enganou o governo americano? Será que alguém enganou o Donald Trump? São suposições, gente, tá? Que a gente vai obtendo as respostas aí no decorrer das horas, dos dias. A verdade vai chegar. Em algum momento ela vai chegar. O Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, com certeza já deve estar ali articulando reuniões com parlamentares, com o Marco Rubio, com o Scott Bess, para saber realmente a verdade do que aconteceu para o Donald Trump ter mudado